Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada. Raquel, quando a gente fala, vamos falar sobre ansiedade e tudo, eu falei, vamos. E aí eu imagino, por exemplo, você vai participar de uma entrevista, assim como as outras meninas, é normal que você fique ansioso por conta, né, de ser ao vivo e tal, não sei o que lá. Quando que essa ansiedade deixa de ser normal, Raquel? Bom dia a todos. A ansiedade, ela é parte da nossa sobrevivência, né? Como você está falando, faz parte. Uma entrevista, uma prova, alguma coisa que a gente vai fazer, o que antecede, né, gera uma certa ansiedade em nós. O que realmente vai diferenciar essa ansiedade comum, essa ansiedade normal, é quando isso te trava. É quando você não consegue, né, fazer as suas atividades normalmente. E aí isso faz com que você deixe de ter, né, uma vida normal. Aquilo te causa não só aquela sensação que a ansiedade traz, que é, às vezes, uma sudorese, palpitação, mas também aquele sentimento de que não vai conseguir e você acaba não fazendo, né, aquela atividade. Você acaba deixando de ter alguns compromissos porque a ansiedade acaba te atrapalhando. Entendi. E aí tem alguns tipos de ansiedade, né? Isso, a gente tem a ansiedade, né, onde é a base. Ansiedade, o que é? É o medo do desconhecido, é uma antecipação de algo que está por vir. Isso, né, é natural. E a gente tem as ansiedades. A gente tem a ansiedade generalizada, que é aquele medo constante de tudo, de qualquer coisa, né, não tem um motivo real que a gente possa dizer. E as ansiedades, né, dali a gente tem as ansiedades que vão sendo desencadeadas, que é a ansiedade que a gente tem do pânico, né, do transtorno obsessivo compulsivo. Dali essas ansiedades vão desencadeando outros transtornos também. Né? A ansiedade a gente falou de desapego, também tem a ansiedade da separação, né, que é comum em crianças. Então isso a gente vai tendo aí outras, né, derivações da ansiedade. Você só tocou no aspecto que eu ia falar exatamente agora. Questão da criança. Tem uma idade, por exemplo, para você começar a ser ansioso, por exemplo. Fui minha juventude toda muito tranquila, muito normal, não era nada ansiosa. E de uns tempos para cá, comecei a ficar ansiosa, numa ansiedade. O que pode ter ocasionado essa ansiedade? Seria algum trauma vivenciado na infância e que veio a surgir agora, a partir de adulto? Então, a ansiedade, ela tem várias causas, né? E quando a gente fala de ansiedade, a gente pensa no seguinte, em algum momento, né, aconteceu alguma coisa. Mas isso que você está falando traz realmente, né? Às vezes foi um trauma lá na infância, algo que aconteceu. Essa ansiedade da separação entre os pais, né? Assim, a criança tem a sua cuidadora e às vezes ela tem que sair daquele ambiente e ir para a escola, né, e sair dessa relação, né, de segurança, isso causa ansiedade. E aí, desde pequenininho, com toda essa formação, isso vem. O que precisa ser feito, mesmo desde pequenininho, é realmente mostrar, tranquilizar, trazer isso de uma forma natural. A ansiedade, ela sempre vai existir, mas você precisa estar ali sempre pensando e tendo aquele controle daquilo que está acontecendo, dando segurança, né, daquilo que vai ser feito. E aí isso pode acontecer com criança, não tem uma idade certa, tanto é que a causa da ansiedade, ela é adversa, pode ter fundo genético também, né? Pais muito ansiosos acabam transmitindo isso para os filhos, ou uma pessoa calma, como você falou, tem um determinado momento, uma situação traumática e aí pode surgir, né? E aí isso vai sendo investigado dentro do processo terapêutico. E assim, é muito complicado você estar pisando em lugar em falso, né? Eu acho que a mesma coisa a ansiedade faz com você. Você faz se sentir insegura, impotente. E isso é um sentimento muito ruim que eu acho que causa dores emocionais, físicas, psicológicas, né, Raquel? Isso. O que difere a ansiedade comum, mais uma vez, é exatamente essa dor. Quando isso passa a ser algo que você não consegue lidar, e aí não é só uma questão de consciência. Às vezes a gente fala, né, eu preciso entender o que está acontecendo. Às vezes as pessoas têm essa consciência, sabem que estão tendo um sofrimento, que está tendo ali uma angústia, uma palpitação, alguma coisa está acontecendo e que não é normal. Mas essa consciência de que tem esse efeito, muitas vezes físico, não significa que ela vai conseguir lidar bem com essa ansiedade. Então tem que investigar não só os sintomas, mas a causa. Por que isso está acontecendo? Quais são os momentos? Quando que essa ansiedade realmente aflora e faz com que a pessoa tenha esses entraves? E aí, como combater, né, Raquel? Como combater essa ansiedade? Como que a pessoa pode discernir os sintomas e falar, opa, acho que está na hora de eu procurar uma ajuda?
Olha, dentro da parte psicoterapêutica, a gente vê os sintomas sempre com a questão da frequência, né, do tempo e frequência. Então, não é uma vez aconteceu e aí eu estou ansioso, né? Hoje em dia a gente usa muito isso até. Qualquer situação a gente tem alguma sensação aí, eu estou ansioso. E já classifica, né? Para ser ansiedade, para realmente você procurar e começar a investigar um pouco mais, você tem que pensar no seguinte: há quanto tempo você está sentindo isso? Né? Dentro de um período aí de 6 meses, a gente faz a avaliação, né? Qual foi o início disso, como que é a frequência, qual é a intensidade disso, né? Que às vezes a pessoa passou por um momento e era normal. A gente fala que tem ansiedade até mesmo na questão do luto. As pessoas estão ali, né, quando há alguma doença muito grave, sabe que vai acontecer, aquilo predispõe, né, já tem uma pré-antecedência de algo. Sim. E aí a pessoa já tem um preparo, mas quando aquilo dali passa desse período, isso acaba sendo prejudicial, porque ela vai viver durante muito tempo sempre reforçando esses sentimentos. Então ela precisa pensar ali, ela precisa investigar esses sentimentos que estão vindo. Essa sensação, às vezes, de falta de ar, de palpitação, tremedeira, falta de até mesmo a sonolência, né? Às vezes a pessoa tem insônia, tem sonolência. São várias coisas que acontecem e não tem uma receitinha de bolo, não dá para dizer que é uma sequência. A pessoa realmente tem que ver aquilo que ela está tendo e que está prejudicando, e aí ela vai começar a trabalhar em cima disso. Entendi. Não, e como a Raquel colocou, quando você tem situações e situações, né? De repente você está sem emprego, é chamado para fazer uma entrevista. É claro, é óbvio que você vai ficar ansioso. Agora, se você fica ansioso do nada, sem motivo algum, de repente você lembra de um compromisso que você tem que pagar só em setembro, e você já começa a ficar ansioso hoje, dia 21 de agosto, aí é um negócio para se ver, para ser tratado com mais carinho, né, Raquel? Exatamente. É exatamente nessa questão do medo, né? A gente tem as preparações, eu preciso me preparar, é diferente de você se planejar, eu preciso me planejar para uma entrevista de emprego, eu preciso me planejar para algo que eu vou fazer, um projeto que eu vou colocar em prática. A preparação e o planejamento é uma coisa, agora quando eu não consigo, né, realmente colocar aquilo em prática por medo, aí a gente tem algumas perguntas, que é aquela questão, e se? Aí a pessoa que tem ansiedade, isso está muito dentro da cabeça, então ela fica sempre se perguntando, e se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu fizer isso, né, e vai pensando sempre na coisa ruim. Ai, a ansiedade, gente, ela causa exatamente essa questão do pensamento negativo. É verdade. Você nunca consegue pensar de uma forma, não vai dar certo. A ansiedade vem para atrapalhar, é um pensamento negativo que vai surgindo. E aí as pessoas podem até caracterizar essa pessoa, o perfil dela, como sendo pessimista. Ai, nossa, essa pessoa é tão pessimista, mas por detrás disso tem o quê? Uma pessoa ansiosa. Exato. E como eu falei, como não tem uma receita, um passo a passo, a pessoa precisa realmente investigar. Vai ser diferente para cada pessoa. A gente tem aí, infelizmente, as mulheres sofrem mais de ansiedade, né? Porque é algo que a gente, enquanto nessa condição, a gente tem mais atividades, às vezes, né? Mais preocupações com casa, com filho, com trabalho. E isso causa um estresse e, derivado desse estresse, acaba vindo também essa ansiedade. Como que eu vou dar conta? Como que eu vou fazer? E aí a gente tem essas questões que vão surgindo, né, no nosso dia a dia. É verdade. Raquel, eu queria muito agradecer a tua presença aqui com a gente. Eu queria saber que se alguém quiser te encontrar aí de casa para falar sobre ansiedade, de repente está passando por alguma situação, algum problema, que pode acarretar nessa questão da ansiedade, pode trazer vários problemas para a pessoa, como é que faz para te encontrar? O telefone é 9327-0498 e nas redes sociais, Raquel Barroso Cunha, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook, pode encontrar. Legal. Raquel, muito obrigada, tá? Seja bem-vinda sempre. Eu que agradeço. Vamos